Bem-vindo ao Insights do Mercado Financeiro para Traders. Eu sou Sofia, sua anfitriã, e hoje vamos abordar um assunto crucial para traders que navegam pelos mercados cada vez mais complexos de hoje: indicadores econômicos. Seja negociando ações, forex, commodities ou criptomoedas, entender esses indicadores pode fornecer os insights necessários para antecipar tendências de mercado e tomar decisões informadas. Vamos começar desvendando o que realmente são indicadores econômicos. Em termos simples, indicadores econômicos são pontos de dados ou estatísticas que revelam aspectos-chave da saúde econômica de um país. Esses indicadores ajudam traders, investidores, analistas e formuladores de políticas a interpretar as condições econômicas e prever movimentos futuros do mercado. Eles são normalmente categorizados em três grupos principais: indicadores antecedentes, atrasados e coincidentes. Indicadores antecedentes, como pedidos de manufatura ou índices de confiança do consumidor, frequentemente sinalizam mudanças econômicas antes que elas se materializem totalmente, tornando-os incrivelmente úteis para traders que buscam se manter à frente da curva. Indicadores atrasados, como taxas de desemprego, confirmam tendências econômicas depois que elas já começaram, reforçando ou esclarecendo condições existentes. Indicadores coincidentes acompanham os ciclos econômicos em tempo real, fornecendo uma visão imediata da situação econômica atual. Hoje, vou guiá-lo pelos indicadores econômicos mais cruciais e como os eventos recentes enfatizaram sua importância para os comerciantes varejistas. Primeiro, o Produto Interno Bruto, ou PIB. O PIB representa o valor total de todos os bens e serviços produzidos em um país e atua como o indicador mais amplo da saúde econômica. Recentemente, observamos volatilidade no mercado em torno dos relatórios do PIB, principalmente nos Estados Unidos e na zona do euro. Um PIB crescente normalmente sinaliza uma economia robusta, impulsionando os mercados de ações e fortalecendo a moeda local. Por outro lado, a queda nos números do PIB, como observado recentemente em meio a temores de recessão nas principais economias, frequentemente indica enfraquecimento das moedas e pressão sobre os mercados de ações. Os comerciantes acompanham atentamente os dados trimestrais do PIB, pois desvios em relação às expectativas do mercado podem criar oportunidades significativas de negociação. Em seguida, vem a inflação, medida principalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor, IPC. A inflação tem ganhado destaque recentemente, com muitas economias globais, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e Europa, lutando contra níveis historicamente altos. Uma inflação mais alta normalmente leva os bancos centrais a políticas monetárias mais restritivas, como o aumento das taxas de juros, o que pode fortalecer as moedas, mas prejudicar o desempenho do mercado de ações. Inflação ou deflação mais baixa, por outro lado, sinaliza fraqueza econômica e pode levar os bancos centrais a reduzir as taxas de juros, na esperança de estimular o crescimento. Para os operadores de câmbio, especialmente, a divulgação de dados de inflação tornou-se um evento de alta volatilidade nos mercados atuais. As taxas de juros, intimamente ligadas à inflação, são nosso terceiro indicador crucial. Bancos centrais, como o Federal Reserve, Fed, o Banco Central Europeu, BCE, e o Banco da Inglaterra, BCE, ajustam as taxas de juros para controlar o crescimento econômico e a inflação. Os aumentos agressivos das taxas de juros pelo Fed no último ano causaram flutuações cambiais significativas e remodelaram os fluxos de investimento globais, ilustrando a importância desse indicador. Taxas de juros mais altas atraem investimentos estrangeiros devido ao aumento dos retornos, fortalecendo a moeda local, mas potencialmente pressionando os mercados de ações devido ao aumento dos custos de empréstimos. Os dados de emprego, especificamente o Non-Farm Payrolls, NFP, dos Estados Unidos, são outro indicador que influencia o mercado. Recentemente, os relatórios do NFP têm demonstrado resiliência consistente, apesar dos aumentos das taxas de juros, complicando as decisões políticas do Fed. Dados fortes de emprego geralmente sinalizam expansão econômica, impulsionando as ações e o dólar. Por outro lado, dados fracos de emprego, especialmente se sustentados, apontam para contração econômica, impactando negativamente os mercados. A estagflação, inflação alta combinada com crescimento estagnado e desemprego crescente,
tornou-se uma preocupação real, e os investidores devem acompanhar de perto os dados de emprego em busca de sinais desse cenário preocupante. As vendas no varejo são outro indicador importante, refletindo os gastos do consumidor e a confiança econômica. Números robustos de vendas no varejo frequentemente alimentam o otimismo nos mercados, já que os gastos do consumidor impulsionam uma parcela significativa do PIB. Flutuações recentes nas vendas no varejo, impactadas pela inflação e mudanças no sentimento do consumidor, causaram volatilidade notável nos mercados de ações e câmbio. Os comerciantes do varejo devem comparar os dados de vendas no varejo com o PIB e a confiança do consumidor para obter insights mais abrangentes. A balança comercial, que mede a diferença entre exportações e importações, influencia significativamente a valorização da moeda. Países com superávit comercial normalmente veem suas moedas se valorizarem devido ao aumento da demanda externa. Em contraste, déficits comerciais podem levar à desvalorização da moeda. Tensões comerciais recentes, particularmente entre grandes economias como os Estados Unidos e a China, continuam a impulsionar a volatilidade nos mercados de câmbio, enfatizando a importância de monitorar de perto os dados comerciais. O Índice de Confiança do Consumidor, ICC, mede o sentimento do consumidor em relação à economia e aos gastos futuros. Altos níveis de confiança sugerem fortes gastos futuros, apoiando o crescimento econômico e a recuperação do mercado de ações. As recentes oscilações acentuadas na confiança do consumidor, impulsionadas por preocupações com a inflação e tensões geopolíticas, tornaram este indicador particularmente impactante. O mercado imobiliário é outro indicador econômico crucial. Os dados sobre vendas e preços de imóveis fornecem sinais claros de força ou fraqueza econômica. O recente esfriamento dos mercados imobiliários globais, influenciado pelo aumento das taxas de hipoteca, é um sinal de alerta crucial para traders e investidores, destacando o papel do setor imobiliário como um importante barômetro econômico. Além desses indicadores primários, os traders também devem acompanhar os dados da produção industrial e manufatureira. O Índice de Gerentes de Compras, PMI, que reflete a saúde do setor manufatureiro, oferece sinais precoces de expansão ou contração econômica. Recentemente, as leituras do PMI global têm flutuado devido a interrupções na cadeia de suprimentos e mudanças na demanda, principalmente em economias com forte presença industrial. Por fim, os traders devem considerar a política fiscal do governo e os níveis de dívida nacional. Políticas fiscais como cortes de impostos, programas de gastos governamentais e gestão da dívida impactam significativamente a estabilidade econômica. Anúncios orçamentários recentes, principalmente de grandes economias que lidam com o aumento dos níveis de dívida pós-pandemia, ilustram como as medidas fiscais podem influenciar o sentimento do mercado e a estabilidade cambial. Agora, como os traders de varejo podem usar esses indicadores de forma eficaz? Primeiro, mantenha-se informado com um calendário econômico, acompanhando a divulgação de dados críticos. Plataformas como a Crystal Ball Markets oferecem calendários econômicos detalhados que permitem que você se prepare para uma potencial volatilidade futura. Em segundo lugar, analise as reações históricas do mercado a esses indicadores. Entenda como ativos específicos normalmente respondem a diferentes divulgações econômicas, permitindo que você identifique padrões e oportunidades de negociação. Em terceiro lugar, combine a análise fundamentalista de indicadores econômicos com a análise técnica de padrões e tendências gráficas. Essa abordagem combinada aumenta significativamente a precisão das suas negociações. Por fim, sempre gerencie seus riscos. A divulgação de dados econômicos frequentemente cria volatilidade no mercado. Portanto, incorporar estratégias como ordens stop-loss e dimensionamento adequado de posições protegerá seu capital de negociação. Para encerrar a discussão de hoje, entender e utilizar indicadores econômicos de forma eficaz é essencial para o sucesso nas negociações. Ao monitorar de perto o PIB, as taxas de inflação, as taxas de juros, os dados de emprego, as vendas no varejo, as balanças comerciais, a confiança do consumidor, os dados imobiliários, as tendências da indústria e as políticas fiscais, os traders podem antecipar os movimentos do mercado e negociar com confiança. Para mais insights e ferramentas,
plataformas como Crystal Ball Markets.com continuam sendo recursos inestimáveis para aprimorar sua estratégia de negociação. Esse é o episódio de hoje sobre indicadores econômicos. Eu sou Sofia e obrigada por assistir ao Financial Market Insights for Traders. Mantenha-se informado, negocie com sabedoria e nos vemos no próximo episódio.